Por que a comparação pode estar atrasando completamente a sua vida? Por muito tempo, eu senti que a minha vida não andava. Eu via todo mundo conquistando as coisas, evoluindo, vivendo, e eu tinha aquela sensação de estar parada no mesmo lugar. E o pior é que não era porque eu não fazia nada, era porque eu me comparava o tempo inteiro com a vida de outras pessoas. Hoje eu quero falar com você por que se comparar atrasa completamente a sua vida. Eu sempre me comparei com outras pessoas, principalmente com as pessoas da minha idade. Eu via ela conquistando as coisas e eu pensava, meu Deus, devo estar muito errada, eu devo ter nascido errado, por que eu não conquisto as coisas? Sabe qual é o pior? Que mesmo quando eu tinha alguma vitória, eu acabava comparando com a outra pessoa e eu anulava tudo aquilo que eu tinha conquistado. Assim, isso não é inveja. Às vezes a gente precisa olhar pra gente e entender em que a gente tá se comparando e com quem a gente tá se comparando. Eu sei que às vezes existe aquele bloqueio da gente tá com medo, não, mas eu não sou uma pessoa invejosa, mas isso não é inveja. O princípio de tudo pra você poder parar de se comparar com outras pessoas é você entender se você se compara com o que você se compara. Porque a gente precisa primeiro saber a raiz do problema para depois resolver. Se você não reconhece que você tem essa mania de se comparar com outras pessoas, você não vai conseguir mudar e você vai viver a vida inteira se comparando porque você não admite isso para você mesmo. A comparação, ela te trava porque toda a energia que você deveria estar depositando na sua vida, você está depositando na vida do outro. A gente perde muito tempo tentando entender por que a vida do outro parece melhor do que a nossa. A nossa vida acaba estagnando porque a gente está olhando pro lado o tempo inteiro. A nossa vida é aqui, a gente tem que olhar pra gente. A gente acaba perdendo tanto tempo olhando pro lado e quando a gente vê, a nossa vida já passou inteira. E o pior de tudo é que às vezes a oportunidade está ali, batendo na sua porta e você não tá vendo porque você tá preocupada com a oportunidade que o outro tá recebendo. Comparação e inspiração. Existe uma linha muito tênue entre você se comparar e se inspirar. A inspiração, ela te impulsiona. Você olha aquela pessoa e você tem um gás pra você poder, nossa, eu preciso fazer isso, 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 isso pra eu poder chegar lá onde ela chegou. Se comparar é pensar, eu não sou o suficiente porque eu ainda não cheguei lá. Principalmente na internet, porque na internet as pessoas não postam tudo o que acontece na vida dela. Um story tem 30 segundos, 60 segundos. Um story não tem 24 horas pra você poder entender o que passa o dia inteiro na vida delas. Elas tendem a mostrar só os melhores momentos. Você acaba vendo aqueles melhores momentos e vivendo um momento difícil e você fala, tá, eu devo ter algo muito errado comigo. Porque não é possível que eu tenho tantos altos e baixos, a pessoa parece que ela tá sempre no alto. E não, a pessoa não tá sempre no alto. É porque todo mundo tem um lado que não mostra na internet. E as pessoas têm essa mania de postar só coisa boa. E não, o problema não é da pessoa. O problema é nosso de não saber dosar aquilo que a gente vai levar tão a sério da internet. Realidades diferentes. As pessoas, elas vivem uma realidade completamente diferente. Ninguém tem as mesmas vivências e nem as mesmas oportunidades. Tem aquelas pessoas que elas cresceram em uma família completamente estruturada, com apoio, com oportunidades, e tem aquelas pessoas que elas cresceram em uma família completamente desestruturada, sem apoio nenhum e sem oportunidades. Então não tem como você querer se comparar com a outra pessoa, porque vocês vivem realidades completamente distintas. Enquanto uma pessoa está aprendendo a sobreviver sozinha, 100% sozinha, a outra sobrevive com a ajuda dos pais, a outra sobrevive com o apoio da família. E eu não tô anulando as conquistas dessa pessoa que ela sobreviveu com a ajuda da família. Só que não tem como você querer se comparar. Não tem como a gente querer se comparar com uma pessoa que não viveu o que a gente viveu. Eu acho que cada um tem o seu tempo, tem o seu caminho. Se tudo fosse tudo igual, vivências iguais, o mundo não teria graça. Tentar viver a vida do outro não é invalidando o que a outra pessoa tá vivendo, mas o que você deveria estar vivendo poderia ser muito maior do que o que fulano tá vivendo, só que você deveria estar prestando atenção na sua vida e não na vida do outro, e isso te trava, isso te deixa estagnada de uma forma que quando você vai perceber, às vezes já é tarde demais. Vou dar um exemplo pessoal e é muito real. Eu sou uma pessoa que eu procrastino muito. Eu tenho muita dificuldade de seguir rotina. Eu procrastino demais, eu me perco no que eu tô fazendo. E eu sempre achei que eu não era produtiva. E aí é que tá, eu segui uma pessoa que parecia que ela tava fazendo tudo o tempo inteiro. Mesmo os dias que eu tinha sido completamente produtiva, que eu tinha conseguido feito tudo, trabalhar, limpar minha casa, ir pra academia, quando eu entrava lá pra poder olhar o story daquela pessoa, acabou. Validava tudo que eu tinha feito o dia inteiro. Às vezes eu tava super feliz que eu tinha conseguido ser produtiva, era só eu entrar no Instagram que acabou.
Acabou. E isso é autossabotagem, porque no dia seguinte eu já tava tão desanimada, querendo me adaptar na rotina de outra pessoa, que eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia entregar um bom desempenho no meu trabalho, eu não conseguia ir pra academia, eu não conseguia me alimentar direito, porque eu queria estar me alimentando como a outra pessoa. A gente precisa colocar limite. Eu silenciei, eu parei de seguir muita gente no meu Instagram. Porque eu vi que não tava me agregando em nada na minha vida, tava só me dando frustração. E o problema não é da pessoa, o problema era comigo. Então, quando o problema é com a gente precisa saber uma hora de a gente colocar um limite naquilo. E não tem problema nenhum você silenciar, você excluir, você parar de seguir, não tem problema nenhum. Eu parei de acompanhar tudo aquilo que me trazia sensação de insegurança, tudo aquilo que me fazia me sentir mal ou sentir que eu tava vivendo estagnada. E é muito necessário que a gente tenha esse cuidado com a gente. Então, assim, a lição que fica é: não se compare com tudo que você vê na internet. Todo mundo, sem exceção, vivem altos e baixos. Todo mundo. Vão ter pessoas que vão ver altos e baixos diferentes do que você vive, mas todo mundo tem dias ruins e dias bons. Fato é que ninguém posta os dias ruins na internet. Todo mundo posta só os dias bons e você acaba só vendo aquilo e você acaba se comparando com aquilo. Mais uma vez, lembrando, o que é pra você não é pro outro. A vida do outro não é a sua vida. Então você não tem que ficar perdendo o seu tempo olhando para a vida do outro. Isso só para a sua vida. Eu quero que você saia desse vídeo já com a mentalidade de: a vida do outro não me interessa. Não me faz bem? Para de seguir, silencia. Viva a sua vida. A vida é muito curta pra gente ficar perdendo tempo comparando com a vida de outras pessoas. Viva a vida no seu tempo. Segue o teu caminho. Você não precisa ter um carro com 20 anos, você não precisa ter 2 faculdades com 30 anos, você não precisa ter um dia super, hiper, mega produtivo que acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Você não precisa, você precisa ter o que é bom pra você. Às vezes fica essas blogueiras de internet dizendo: ai, acordo 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite e não tenho sono, tenho um dia super produtivo, eu treino 7 vezes na semana, eu estudo 24 horas por dia. Você acaba se culpando por você não conseguir seguir aquela rotina, só que a vida do outro é diferente da sua. Toda vez que alguém te comparar: ai, mas que fulano já tem não sei o que, e você... Tá bom, o problema é de fulano. Eu não sou fulano, a minha vida, o meu tempo é outro. É isso, gente. Um beijo, leve esse vídeo pra vida, compartilhe com aquela sua amiga que vive se comparando com outras pessoas. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo!